Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje converso com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por falar da conferência sobre o futuro da Europa, que foi lançada esta semana e que deverá iniciar-se a 9 de maio, no Dia da Europa. Exatamente. Uma data significativa. Bastante. Já estava agendada para o ano passado, por razões óbvias foi adiada para este ano, durará cerca de um ano, portanto só irá terminar em abril de 2022, em plena presidência francesa, e trata-se de estabelecer um diálogo com os cidadãos para construir uma Europa mais resiliente e mais próxima dos cidadãos. Podemos ser levados ao engano quando se fala de uma conferência, não é um momento único. Não. É uma sucessão de momentos, de eventos, de acontecimentos, com debates, conferências propriamente ditas, com reuniões em que se tenta aproximar de facto as ideias dos cidadãos europeus para a construção desse futuro da Europa que se quer cada vez mais inclusivo e participativo. Uma espécie de auscultação, digamos, da opinião pública. Exatamente, em duas versões, presenciais e também virtuais, num formato multilingue, para o qual será criada uma plataforma, envolvendo o que se pretende envolver todos, para refletir sobre a diversidade, levando a Europa muito mais para além das capitais europeias e aproximando-a os cidadãos europeus das instituições que regem a União Europeia. A declaração foi assinada no passado dia 10, como referiu, pelo Presidente do Parlamento Europeu e também pelo Primeiro-Ministro de Portugal. Isto tem uma explicação, não é? Exatamente, porque Portugal está, neste momento, a presidir aos destinos e também pela Comissária Presidente, que é a Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia. Portanto, digamos que há aqui uma troika que assinou a presidência da conferência. Vai delegar funções, logicamente, numa comissão executiva que representará as próprias três instituições que aqui falamos e que terá como observadores as representações dos parlamentos nacionais. Os vários eventos tentam envolver todos, desde todos os europeus. Desde parceiros sociais, académicos, ao próprio Comitê das Regiões, ao Comitê Económico Social, parlamentos nacionais, parlamentos regionais e cidadãos, logicamente, da sociedade civil. Mas há um tema ou temas que preferencialmente serão debatidos ou abordados? O debate é transversal e pretende-se inclusivo, transparente, sobre as questões que mais preocupam os cidadãos no seu dia-a-dia. É exatamente refletir, levando a que a Europa sinta o pulsar do que são as preocupações do cidadão comum português. Portanto, a necessidade de participarmos vem daí, não é? De intervirmos, de fazermos ouvir a voz dos cidadãos, enfim, daí a importância. Será que os cidadãos europeus estão interessados em participar? Isso leva-nos ao Eurobarómetro especial que foi lançado entre outubro e novembro de 2020 e justamente pretende servir de base a esta conferência, não é? Exatamente, um Eurobarómetro lançado nos 27 Estados, escutando mais de 27 mil cidadãos, portanto, bastante representativo, e as entrevistas consideraram que a opinião dos cidadãos deve ser tida em conta. Eles próprios revelaram que sim. Os inquiridos neste Eurobarómetro são de diversos quadrantes, mas indicaram que a maior representatividade nestas ações deve ser dos jovens, ou seja, aproximar os jovens, de facto, desta Europa que para eles já nasceu praticamente construída. Mais de metade dos participantes no inquérito afirma querer participar, encabeçado pela Irlanda. Podemos pensar que na altura estávamos num processo de negociação do Brexit, seguido pelos belgas e pelos luxemburgueses, portanto estão ali muito próximos, mas também pela Eslovénia, que vai presidir a presidência rotativa no próximo semestre. Como grande tema, 60% dos participantes afirmaram que a crise sanitária os levou
a refletir sobre a Europa, a pensar um pouco mais no papel da União Europeia. A diferença comparativa dos níveis de vida é uma das outras preocupações manifestadas, como também aprofundar a solidariedade entre os europeus e o respeito pelos direitos humanos, pela democracia e pelo Estado de Direito, o que é muito invocado pelos países, normalmente do norte da Europa, como é a Suécia. Portanto, eles revelam importância neste tipo de debates e estarão dispostos a participar? Alguns. Uns mais do que outros. Sim, todos os Estados, sim, alguns, mas em termos percentuais diferentes. Portanto, apesar de 64% dos portugueses revelar ter uma imagem muito positiva da União Europeia, quando são confrontados com a questão da participação, apenas 8% manifesta interesse em participar, sendo 33% claramente contra qualquer intenção de participar. É mesmo o país que fica no fim da tabela de participação, encabeçada pela Irlanda, não é? Em termos médios, 47% dos inquiridos revelam uma opinião positiva sobre a União Europeia e 39% uma posição neutral, portanto quase metade. Vamos ter que aguardar então por 9 de maio para vermos qual o será o nível de participação após o arranque. E participarmos também todos, não é? Sim, podemos fazê-lo então. Podemos fazê-lo até virtualmente, portanto serão disponibilizadas as plataformas, várias plataformas de debate e onde se reunirão ideias para depois apresentar à Comissão. Temos que participar porque a Europa é nossa, não é? E na altura iremos com certeza divulgar quais as plataformas onde serão disponibilizadas estas conversas, estes debates. É incontornável, vamos voltar a falar da vacina. Quais os acontecimentos mais recentes que merecem a nossa atenção, doutora Ana Rita Barros? A Agência Europeia do Medicamento aprovou ontem uma nova vacina da Johnson & Johnson, dos laboratórios Janssen, a 4ª vacina aprovada pela agência. De notar que esta aprovação foi muito rápida. Daí a importância que as vacinas têm neste momento e a sua distribuição. Muito rápida, foi apresentada a 16 de fevereiro para aprovação e já foi aprovada ontem. A Europa deposita uma grande esperança nesta vacina, exatamente por ser de dose única, de fácil transporte e de fácil conservação. Facilitará, digamos em assim, princípio. Se ela chegar, não é? A administração, se chegar. Nós esperamos que chegue. A Comissão Europeia tem um contrato com esta empresa, com este laboratório, de 400 milhões de doses a serem disponibilizados e depois distribuídos pelos Estados-membros, dos quais 55 milhões já no segundo trimestre deste ano. No entanto, já existe algum receio de que a vacina não chegue nas quantidades programadas ou contratualizadas, porque pode haver alguma restrição por parte das exportações dos Estados Unidos, na medida que a vacina é americana e a sua produção final, segundo parece, vai ser produzida nos Estados Unidos. Portanto, tal e qual como nós na Europa também temos restrições às exportações, os Estados Unidos também as têm, esperemos que não. Por isso, a Comissão Europeia criou um grupo de trabalho com liderança de topo pelo Comissário do Mercado Interno, o comissário francês Breton, com a finalidade de negociar já com os Estados Unidos os possíveis entraves, quer no produto final, quer nas matérias-primas. Entretanto, a Agência Europeia do Medicamento também anunciou estar a analisar mais outras vacinas. A Novavax, a Corevac, com a qual a Comissão tem já uma carteira de reservas, e a russa Sputnik 5. Segundo também a Agência Europeia, esta vacina é inoculada através de um vírus, portanto um sistema diferente da Pfizer. Um vírus atenuado, digamos. Exatamente, que prepara o sistema imunológico para futuros contágios, não é? A Comissão também prorrogou até o final de junho um mecanismo de transparência e de exportação e relativamente às empresas produtoras com quem a Comissão tenha já estabelecido contratos antecipados, até porque estão a surgir surtos muito localizados na Europa novamente. Vimos o caso de Itália, do Tirol na Áustria, das regiões francesas e também da Alemanha, e por isso a Comissão anunciou um reforço na entrega de
4 milhões de doses da vacina da Pfizer. 4 milhões de doses a distribuir para a população não é muito. Não é muito, embora tenha a particularidade de serem entregues esses 4 milhões nas próximas 2 semanas. Portanto, até ao final deste mês, é bom. Exato. Mas 4 milhões não chega a 1% da população. Mas 1% é muito pouco, mas foi um reforço de uma vacina que principalmente tem dado provas de ser eficaz. Contra as variantes que têm surgido. Outra questão, o partido de Viktor Orbán cortou relações com o Partido Popular Europeu. Sim, e saiu. O partido continua com a maioria, mas é uma ameaça que cria ali uma divisão não só geográfica como política entre o oeste europeu e a parte ocidental. Ameaça mesmo criar um novo grupo. Ameaça e faz declarações que nós aqui podemos dizer bem entre aspas, não é? Dizendo que são as próprias palavras do primeiro-ministro húngaro, em que diz que vai construir uma direita democrática europeia que englobe cidadãos europeus que não querem imigrantes, que não querem multiculturalismo e que não caíram na loucura do LGTBQ, que defendem tradições cristãs e que respeitam a soberania dos Estados. Portanto, declarações muito fortes. Pensando que o Partido Popular Europeu é desde 1999 a maior família política europeia, que ganhou já as 4 eleições durante estes 20 anos, que a presidência da Comissão desde 2004 tem sido exercida por alguém ligado ao PPE, é complicado. É uma ameaça aos valores europeus. Bastante. Pensemos que sim. Os valores da inclusão, da diversidade, a defesa de partidos ultranacionalistas, enfim, quer dizer, põe em causa muita coisa, que já levou o PPE a indicar que vai reunir em Congresso. Portanto, já tomou posição o PPE? Ainda não tomou posição definitiva, mas tudo caminha para algumas sensibilidades. Alguma inquietação, não é? Nesse sentido, para redefinir o modelo programático do partido, dadas estas circunstâncias. A pandemia aumentou as disparidades de género da Europa, um tema que esteve muito em debate, em foco, a propósito do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Porque o emprego feminino é na Europa representado por cerca de 76% das mulheres que estão ligadas ao sector da saúde, 49 milhões de cidadãos europeus. Um pouco mais nos países como a Letónia, com 88%, menos em Malta. Portugal situa-se na 9ª posição em termos médios, mas em termos de segurança laboral, o risco relativamente à manutenção do emprego é grande para as mulheres, de tal maneira que nós já aqui falámos, talvez há um ano, a esta parte, no indicador de paridade, que demoraria 60 anos a ser igualado. Neste momento já tem um acréscimo de 1,7%, o que é significativo. Quando pensávamos estar mais próximo, vamos afastando da meta, vamos afastando. Exatamente, porque os empregos femininos estão muito ligados aos sectores que estiveram fechados. Sim. Saúde, educação, hotelaria, turismo, a parte de ligação direta de front office com o público, e o risco de perda é muito maior do que nas anteriores crises que eram de natureza financeira. É que essas crises de natureza financeira envolviam normalmente o setor produtivo, a indústria propriamente dita, a manufatura, a construção, que mais são dominada empregos, por homens, digamos. Vinculadamente masculinos. Além disso, a conciliação entre o teletrabalho, portanto, trabalho à distância e a vida familiar, não tem sido muito favorável ao sector feminino, daí as diferenças que ainda existem em termos de responsabilidade parental terem agravado esta situação. O Fundo de Solidariedade Europeu registou para Portugal um acréscimo, um adicional, digamos, em termos de
ajuda financeira. Ajuda financeira de 18 milhões de euros anunciados esta semana, que se vêm a juntar aos que já tinham sido anunciados no final do ano passado e que para Portugal tem uma dotação de 37 milhões, num todo de 530 desta fase que foi anunciada. Mas esta parcela é especificamente para um setor? Para o sector público, para já. Setor público. Despesas públicas na área da saúde, englobando prevenção, controle, monitorização e também aquisição de equipamentos médicos e de proteção individual. Portanto, muito focalizada nesta situação específica que estamos a atravessar. E muito de carência. Exatamente, também. Doutora Ana Rita Barros, vamos fechar com a frase habitual. Duas frases hoje. Duas frases porque estão intimamente ligadas ao que nós falamos e aos acontecimentos desta semana. Uma referente à Presidente da Comissão Europeia, portanto, proferida no dia 8 de março, portanto, esta semana, perante a Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros do Parlamento Europeu, e que diz o seguinte: digamos às nossas filhas que podem chegar ao topo, que o trabalho é árduo, mas compensa, que serão avaliadas pelas suas ideias, pela sua dedicação e pelas suas competências, não pelos seus cromossomas. E o Presidente do Parlamento Europeu também se pronunciou sobre o Dia da Mulher? Também se pronunciou, mas a frase é sobre a Declaração Conjunta do Futuro da Europa, que a assinatura dessa declaração foi exatamente no Parlamento e, portanto, como anfitrião, vamos aqui transmitir a frase de David Sassoli. Se a Europa quer enfrentar os problemas mundiais e se adaptar a um mundo em mudança, deve dotar-se de meios para ser eficaz, mais democrática, mais flexível e mais resiliente. David Sassoli. Ficamos com estas duas frases no final desta nossa conversa. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Muito obrigada. E até à próxima conversa. Obrigada.